Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Regnum celorum homini patrifamilias qui exit primum anne conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operaris ex denario diurno misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertium vidit alios stantes in foro ociosos, et dixit illis, itet vos in vineam meam, et quod justum fuit dabo vobis. Illi autem abierunt, iterum autem exit circa sextam horam, et fecit similiter. Circa 11 vero exit, et invenit alios stantes, et dicit illis, quid statis tota die ociosi, dicunt ei, quia nemo nos conduxit. Dicit illis, itet vos in vineam meam. Cum sero autem factum esse, dicit Dominus vine procuratoris suo, voca operarios et rede illis mercedem, incipiens annuvissimis usque ate primos. Convenissent ergo qui circa 11 horam venerum, acceperunt singulos denarios. Venientes autem et primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversum patrem familias decentes, i novissimi una hora fecerunt et pares illus nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estus. At ille respondens uniorum dixit, amice, non facet ibi injuriam, non ex denario convenisti mecum, tole quotum es et vade, volo autem et tuic novissimo dare sicut et tibi, aut non licet mihi quod volo facere, anoculus tus nequam est qui ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi et primi novissimi, multi enium sunt vocati pauci vero electi. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez perto da 6ª e da 9ª hora, fez o mesmo. E saindo quase a 11ª hora, ainda achou outros por ali, e disse-lhes: por que ficais aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse o senhor da vinha a seu feitor: chama os trabalhadores e paga-lhes a diária,
a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 11ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito a mim fazer o que eu quiser dos meus bens? Ou é invejoso o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Amados irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez, Nosso Senhor nos ensina uma coisa tão importante para a nossa salvação. Nós vemos que esta paga que todos os trabalhadores da vinha recebem é exatamente a nossa salvação. Deus não tinha obrigação nenhuma conosco. Obrigou-se, porém, como diz Paulo, com o libérrimo conselho da sua vontade, a escolher-nos e a predestinar-nos a sermos santos e imaculados na sua presença pelo amor. No entanto, os primeiros chamados foram judeus, o chamado povo escolhido. E por isso, tanto se orgulhava desta chamada aquele povo, que no fim, por assim dizer, se esqueceu da infinita generosidade divina, pensando que a salvação, quem as conquistavam eram eles. Em outras palavras, não eram mais eles devedores a Deus, mas eram credores de Deus. Deus é que tinha obrigações com eles, porque eles cumpriram ou cumpriam tudo o que Moisés mandava. E, portanto, esses que vieram por primeiro trabalhar e que reclamaram, porque achavam que deviam receber mais que os segundos, é claro que nosso Senhor com isso está dando nos fariseus, nos hipócritas, nos escribas, nos doutores da lei, esta lição tão importante. Eu não combinei com vocês a salvação? Por que eu não posso dar a mesma salvação àqueles outros que vieram depois de vocês, que são todos os pagãos? Afinal de contas, todos os homens são os meus filhos. E nós vemos então, claro, numa segunda etapa, neste Evangelho, uma coisa muito importante. Claro que todo ele nos toca, mas na história dos homens nós vemos como de modo diferente acontecem as coisas. Nós vemos como neste mundo, quantas pessoas, como tenho certeza quase todos nós, se não todos, já nascemos num lar cristão. Já recebemos, como se diz, numa força de expressão, já recebemos com o próprio leite materno os rudimentos da nossa fé. Nossa mãezinha, que tendo-nos no seu colo, já nos ensinava a fazer o sinal da cruz. Outros, porém, não tiveram esta felicidade, esta dita, e foram despertados na sua juventude para a salvação. Outros na idade adulta, outros já na idade madura, outros, enfim, até no fim da vida, porque Deus quer a todos salvos. Embora o Evangelho diga hoje, vamos ver isto, muitos são chamados, poucos os escolhidos. No entanto, nós sabemos que todos foram chamados. E esses diversos horários, vejam bem de madrugada, os judeus, lá pelas 9 horas, aqueles da infância, juventude,
que entenderam o grande dom da salvação e o procuraram. Os do meio-dia, os jovens, os adultos, os chamados às 3 horas da tarde, e finalmente os das 5 horas, representando aqueles que já na idade da velhice, no declínio da vida, ainda receberam Deus esta chance. E fica bem claro, portanto, que tantos que vieram da primeira hora, vale dizer para nós da primeira idade, até os que foram chamados no caso da vida, todos recebemos absolutamente de graça o dom de Deus, o dom da salvação. Ninguém pode se arvorar em conquistador como se alguém dissesse: eu é que conquistei a minha salvação, eu é que fiz por merecer. Tudo isto seria verdade se você dissesse: pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Como disse Paulo: eu por mim mesmo nada sou, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, não por mim. Por isto, amados, que felicidade a nossa de nós estarmos nesta luta. Deus nos mostra o caminho. Primeiramente, Deus nos criou. Antes que fosses concebido no seio de tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo nome. Chamou-nos livremente em Cristo para que nós recuperássemos aquilo que o pecado havia prejudicado em nossa vida, em nossa história da salvação. Mas de qualquer maneira, deixando-nos claro que esta salvação só aconteceria com a nossa colaboração, com a nossa parte. Quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Eis a nossa colaboração, o nosso esforço de cada dia. Um dia temos mais trabalho, outro menos, mas em todos eles nós temos trabalhos, leia-se, esforço pela eternidade. E vejam o exemplo magnífico que Paulo nos dá, comparando aos atletas, aqueles que correm. Tanto se fala hoje em maratona também. Maratona é um daqueles esportes mais comuns nas Olimpíadas. Mas, diz ele, Paulo, são tantos os que correm, mas um só alcança a coroa da vitória. Um só alcança os louros da vitória. E veja o que diz Paulo: correi de tal modo que o alcanceis, o troféu. Correi de tal modo que o alcanceis. O que diz Paulo com isto? Ele está dizendo que na nossa corrida pela salvação, não é apenas o primeiro ou os primeiros que vão receber o prêmio, mas todos os que correrem. Todos serão campeões da salvação. É importante que nós pensemos desta maneira. Quando nós vemos no fim do ano aquela competição lá de São Silvestre, quantas milhares de pessoas, no fim apenas algumas chegam até o fim. Na nossa história deve ser diferente. Todos os que partem para esta carreira, para esta luta no dia do seu batismo, se eles corresponderem, se eles forem fiéis àquilo que o batismo deles pediu e exigiu, até podemos dizer, todos eles receberão o troféu, todos eles receberão a coroa da justiça. Como disse Paulo a Timóteo: combati o bom combate, guardei a fé, de resto me está reservada a coroa da justiça, que me será dada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que aceitaram a sua vinda. Quer dizer, todos aqueles que aceitaram o plano salvador de Cristo. Nós estamos, amados, numa competição maravilhosa. Quantas vezes nós nos lamentamos, às vezes até vamos um pouco para o desânimo,
por causa das contrariedades, dos sofrimentos, sobretudo das incompreensões. Vejam que isso é tão pesado, que até São Paulo se queixava disto. Notem bem quando ele faz aquele elenco de perigos que ele passou: perigo do deserto, perigo dos ladrões, perigo das feras, perigo dos mares. E no fim ele diz: o perigo dos falsos irmãos. Que terrível deve ter sido isto para o coração de Deus. Perigo dos falsos irmãos, isto é, aqueles que normalmente elogiam, estão na frente, achando que a gente é uma pessoa importante, e no entanto lá por trás dizem exatamente o contrário, os falsos irmãos. E como isto pesava no coração de Paulo, porque ele dava a entender com essas palavras que aqueles falsos irmãos não estavam interessados no exemplo de Paulo, não estavam interessados no testemunho dele, no esforço, no trabalho, mas estavam querendo, desculpem dizer, como dizem os jovens hoje, estavam querendo tirar uma casquinha também. Paulo era famoso, arrebatava todos eles queriam também aparecer. Como esses dias vimos numa cidade do interior, muitas pessoas, muitos políticos ocupando o palanque do governador. Por quê? As eleições estão próximas. Quem aparecer perto do governador pode beliscar algum voto do povo, sobretudo do povo ignaro. Assim, certamente estes falsos irmãos queriam também ter sua vantagem pessoal, fazendo-se amigos próximos de Paulo. Então, as dificuldades são muitas, quer provindas de nós mesmos, das nossas fraquezas. São Paulo mesmo diz: eu sinto em mim essa duplicidade de leis, eu sinto em mim a lei do Espírito, que me chama para as coisas do alto, e que eu quero fazer e não faço. Sinto em mim a lei da carne, que me chama para as baixezas, e eu não quero fazer e faço. Quem me libertará deste corpo de pecado, diz ele. E ele mesmo responde: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não nos esqueçamos, Deus nos criou por amor. Desde toda a eternidade Deus pensou em nós, antes que existíssemos fisicamente, ainda como seres de razão. Deus já nos amava, Deus já nos queria, e Deus nos quer salvos, isto é, santos e imaculados na sua presença pelo amor. E nós sabemos, o querer de Deus é eficaz, como dizem os teólogos, porque nós quantas vezes queremos uma coisa, mas não depende de nós. Quanta coisa que queremos que aconteça em nossa vida, mas ela não vai acontecer. Por quê? Porque nosso querer não é onipotente, é apenas um desejo, ao passo que o querer de Deus é onipotente e eficaz, como dizem os teólogos, isto é, não só quer, mas dependendo de nós ele faz acontecer, isto é, se houver correspondência da nossa parte, ele faz acontecer. Então não nos esqueçamos que tudo que existe de bom no mundo, tudo que existe de bom em nossa vida pode e deve ser capitalizado, deve ser tudo carreado para esta grande conquista nossa da salvação. E se as coisas boas, as coisas muitas vezes agradáveis são úteis, quanto mais aquelas coisas que podíamos dizer humanamente desagradáveis, justamente os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as incompreensões de que somos vítimas tantas e tantas vezes. Nada se perde, muito pelo contrário, tudo se soma e vai aumentando a paga que Deus nos dará. Vejam bem, a paga é igual para todos, é igual, desde daqueles que vieram servindo a Deus desde o começo da vida até o fim. Qual é esta paga? A salvação. No entanto, nós sabemos, a própria igreja nos ensina quando põe a oração: aumentai sempre em nós a salvação, aumentai sempre mais em nós a salvação. Ora, a salvação existe ou não existe? Como é que tem salvação menos, salvação mais? Não, quer dizer, o contrato de Deus para com todos nós
que nos iguala a todos e podemos ver por cima, é a salvação eterna. Esta é a paga que Deus nos promete se nós trabalharmos na sua vinha aqui no mundo, isto é, vivermos segundo o Evangelho. No entanto, esta paga vai ter seus juros, vai ter seus acréscimos, dependendo da nossa colaboração. Aí está outra parábola que nos prova isto. Aquele senhor que, saindo em viagem, deu somas diferentes para os seus servos. Para um deu 2 talentos, para outro deu 5, para outro deu 10. A cada um conforme a sua capacidade. Esta sua capacidade, leia-se, a cada um conforme seu próprio esforço. Então agora, a salvação está ao nosso alcance, absolutamente falando, ao alcance de todos. Esta salvação graduada, porém, maior ou menor, esta vai depender de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho nesta luta pela salvação. Amém. Antes de continuarmos, podem ficar sentados ainda. Eu tomo a liberdade de ler para vocês uma carta que recebi, mas porque é uma frase aí que diz respeito a todos vocês. Diz aí: Secretaria de Estado, primeira sessão, Assuntos Gerais, Vaticano, 7 de janeiro de 2010. Reverendo Senhor, quis, por ocasião das recentes celebrações do Natal e passagem do ano, fazer chegar ao Santo Padre uma calorosa mensagem com os cumprimentos e votos pessoais e da sua comunidade paroquial, assegurando também a oferta diária de orações pelo frutuoso prosseguimento do seu ministério petrino. Realmente isso eu escrevi no cartão a ele. O Sumo Pontífice agradece cordialmente esta afirmação de presença e união espiritual, desejando que a contemplação do mistério do Verbo, nascido de mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos, seja fonte de íntima alegria e fortaleza para um serviço cada vez mais generoso ao Evangelho. Com tais votos, que implora do céu pela intercessão da Mãe do Salvador, Sua Santidade o Papa Bento XVI, de bom grado concede ao Padre Paulo e a quantos estão confiados aos seus cuidados pastorais a implorada bênção apostólica. Estou transmitindo a todos vocês esta bênção. Com sentimentos de fraterna estima, valho-me do ensejo para desejar-lhe um ano feliz em Cristo Senhor. Monsenhor Peter Wells, assessor. Ao Reverendíssimo Senhor Padre Paulo Huber, Curitiba, e acompanhado de um belo cartão de Natal, com autógrafo no verso, certamente claro, impresso, mas com a frase bonita da liturgia do Natal e com a assinatura Benedictus Décimos Sextus. Está aí comunicado, portanto, como disse Cristo, aquele pastor que achou uma ovelha perdida, achada, trouxe de volta para o rebanho, fez festa com os amigos, porque achou a ovelha que estava perdida. A mulher que perdeu um dracma achou, reuniu as comadres e fez festa com elas. Alegrai-vos comigo porque achei a dracma perdida. Muito mais que eu que não perdi, só ganhei. Eu me sinto feliz não só por mim, mas porque está escrito expressamente aqui o endereço desta bênção, isto é, a todos aqueles pelos quais de alguma maneira a gente é responsável. Fiz questão de ler agora, para que agora no ofertório, nas nossas intenções, também lembremos-nos com muito carinho do nosso querido Papa. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorium celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Ungenitum, et ex Patri natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumine de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialium Patri, per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, su Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scriptures, et ascendit in celum sede dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.